Viva a TI, Ramiro aqui. Dando sequência, pessoal, à nossa aula de número 2, então. Chegamos à nossa aula de número 2 da nossa minissérie do Zero ao Técnico. Recomendo que, se você ainda não assistiu a aula de número 1, dá um passo atrás e volta lá e assiste, beleza? Vai lá no nosso canal do YouTube, que tem ela gravadinha aí pra vocês já, beleza? Bom, então, vamos dar sequência aí, pessoal. Essa aula nós vamos tratar aí das ferramentas básicas de um técnico. Quais são as ferramentas básicas que nós, técnicos, utilizamos na bancada durante o dia a dia para fazermos os concertos. Aqui vamos listar as principais, existem outras, até existem, beleza? Mas são ferramentas aí um pouco mais avançadas. Mas nada impede de você de estar conhecendo elas aí futuramente. Mas, como é um começo, né, eu julgo necessário essas que estão apenas aqui. Beleza? Então, vamos lá. O nosso primeiro item... pessoal, se inscrevam no canal, tá? Tem o nosso Instagram, tem o nosso grupo do Telegram, onde a gente coloca materiais lá disponíveis para vocês, exclusivos lá no Telegram, então façam parte. Primeiro item aqui das ferramentas básicas de um técnico, que não pode faltar, é a nossa escova antiestática, combinado com a nossa luva antiestática. Tá? Essa escova aqui mesmo, que mais parece uma escova de dente, mas a aplicação dela é em placas de computadores e notebooks. Ela vai aplicada em conjunto com o nosso item de número 2, que eu já mostro para vocês abaixo. Então essa escova aí, pessoal, ela tem a função de estar desoxidando, limpando as placas aí, os componentes das placas nas quais você vai esfregar, na qual o componente na qual você julgar que está com uma aparência esquisita, não normal. E qual seria essa aparência esquisita, não normal? Componentes esbranquiçados, né? Componentes onde tenha vazado algum tipo de líquido ao redor dele na placa, e você bate o olho e você vê que aquilo não faz parte da placa. A princípio você vai bater o olho e buscar e analisar esses itens aí. A luva antiestática é para quê? É para a gente manipular as placas e poder colocar a mão em cima dos componentes sem medo. Por quê? Porque, como você não sabe, a nossa mão, nosso corpo humano possui uma certa estática, né? Então você já tomou um choque no carro aí, na sua porta do carro, ou em algum outro local aí, pessoal. Então a luva antiestática ela vai proteger mais a placa do que você, tá? Então essas pequenas cargas de estáticas que temos no nosso corpo, essas, por mais que sejam em pequenas quantidades, podem ser muito prejudiciais a determinados circuitos aí dos computadores e notebooks, tá? Então, item importante e indispensável para manipularmos no dia a dia. O segundo item aqui seria o que? O nosso álcool isopropílico, combinado com o limpa-contato, né? Justamente você vai aplicar eles, vai utilizar a escova antiestática combinado com o álcool para estar esfregando aí e removendo resíduos das placas dos equipamentos, né? Mas eu vi um vídeo que poderia ser água com sabão, o pessoal fez e deu certo. Galera, eu também já fiz várias coisas que tinham mais probabilidade de dar errado, mas acabaram dando certo. Então aqui, especificamente para placas e eletrônicos no geral, nós vamos usar só o álcool isopropílico, tá? Nós não vamos fazer outros tipos de manobras aqui, porque funcionou uma vez ou não. Tá? O álcool isopropílico, a concentração de água que ele tem é menos de 1%, ou seja, é muito baixa. Então isso
é bom, por quê? Porque vai ocasionar uma secagem da placa mais rápido. Ao contrário do que se você usar água ali embaixo dos componentes, ela vai demorar mais para sair da placa, né? Para evaporar da placa. E o limpa-contato ele tem uma função um pouco diferente, né? Você pode estar aplicando só ele aí sem buscar esfregar a placa, porque ele tem alguns componentes um pouco diferentes aí do que o álcool, que podem ajudar a recuperar a condutividade da placa, né? Eu, há 14 anos aí, nunca me deparei com um limpa-contato que tivesse realmente essa eficácia, tá, galera? Então, assim, pode usar o limpa-contato, se você não tem o álcool aí, pode usar o limpa-contato, sem problema nenhum. Ele também seca rápido, em torno aí de 5 a 15 minutos, aí os componentes já ficam secos, dependendo do seu local, aí, se é muito úmido ou não. Mas geralmente, aí, no máximo, aí, uns 15 minutos, você já pode ligar a placa, tá? Então, a princípio, a limpeza de placas, né, utilizamos esses dois apenas. Beleza? Terceiro item, o estanho combinado com o salva-chip. O estanho é para soldarmos os componentes na placa, soldarmos cabos, conectores novamente, né? Então tem um custo baixo de aquisição também. Você pode estar comprando em qualquer loja de eletrônica aí da sua cidade, né? E o salva-chip ele tem a função de dessoldar mais facilmente, né? Você aplica ele em todas as perninhas de um componente, né? Todas as perninhas de um componente você aplica ele e ele solta mais rápido o componente, beleza? Esse ruído de fundo aí é a minha cadeira, tá, pessoal? Não se preocupem. Então, a segunda parte aí sim, muito utilizado para fazermos os reparos. O soldador, né? Soldador elétrico, ele vai ser utilizado aí em conjunto com o estanho, né? E o salva-chip também, tá? E o sugador, que é feito para quê? Para sugar aí os resíduos da placa, tá? As soldas da placa. Então, aonde o soldador entra, né? E na sequência o sugador entra junto para estar eliminando essas soldas aí, esses restos de soldas da placa, tá? Multímetro digital. O multímetro digital, nós vamos ter uma aula que vamos aprender a trabalhar com eles. Ele serve para fazermos aí as medições de fontes chaveadas, fontes de notebooks, né? Cabos em geral. Então você vai aprender numa aula a trabalhar com ele e usar a medição mais básica, né? Que seria a escala de tensão, de voltagem, para aprender a analisar se uma fonte de computador está funcionando, se uma fonte de notebook está mandando a energia necessária para ele startar, né? Para ele ligar e funcionar normal. Ao lado dela temos a lupa, né? Coloquei uma lupa bem básica aqui. No Mercado Livre você encontra aí por 80, 120 reais, dependendo da lupa, né? Tem umas que são um pouco melhores do que outras, mas para você conhecer aqui, a função dela é justamente substituir o nosso olho aí, criando um zoom na nossa bancada, na qual a gente vai poder enxergar melhor os componentes das placas, né? Em busca de defeitos, em busca de pontos de oxidação, como comentado anteriormente. E também, se o seu ambiente aí é um pouco escuro, a lupa com LED ela ajuda a termos uma visualização melhor da placa e seus circuitos, tá bem? Outro item aqui da nossa sequência, pessoal, as chaves, né? Chaves de fenda, combinado com cartão velho. Esse kit aqui no Mercado Livre, eu adquiri ele na época, pessoal, faz um certo tempo já, R$ 47. Não sei o preço dele hoje, tá?
Mas, como na foto mostra aqui, você vai adaptando cada ponteirinha, tem um conjunto de várias ponteiras, várias camadas de ponteiras aqui, que ele tem um ímã aqui dentro e atrai a ponteira e você vai tirando uma e colocando a outra de acordo com aquela que você precisa no momento, tá? Por se tratar de uma chave que tem o cabo curto, às vezes pode ser um pouco ruim do técnico fazer uma força a mais para abrir determinados aparelhos ou não, tá? Determinados parafusos ou não. O cartão de crédito velho, qual é a função dele para o técnico? É justamente para especificamente abrir notebooks ou telas de computador, monitores. Por quê? Porque se você vai usar uma chave para abrir, você vai marcar o aparelho do cliente, correto? E nós não queremos isso, para não causar aí uma impressão ruim. Não adianta consertar o aparelho e marcar o aparelho inteiro. Então, o cartão de crédito, ele tem essa função na qual a gente passa ele entre a face A da carcaça e a face B, com o intuito do quê? De levantarmos, né? De desgrudarmos uma das outras. Uma da outra, melhor dizendo. E não marcar ela dessa forma. Tem uns que são mais fáceis, outros mais difíceis, uns que exigem menos força, outros mais. Mas basicamente a função dele é essa. Você não vai correr o risco aqui de abrir um notebook com estilete. Por quê? Porque como a gente não está enxergando o que tem dentro do notebook, é muito arriscado estar passando o estilete, porque você pode acabar rompendo algum conector, algum flat. E já com o cartão, essa chance diminui porque ele não corta, né? Não tem o poder de cortar. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, galera. Tomar um gole do meu café, senão vai esfriar. É bom meu café, né? É muito bom. Então, voltando aqui, galera. Cafeína reposta na corrente sanguínea. Vamos lá. Gravador USB externo, né? Gravador de DVD USB externo. A aplicação dele hoje é indispensável para o técnico aí que presta manutenção, porque você pode até utilizar uma pendrive, né? Mas se você é aquele das antigas como eu, que vai gravar as ISOs das ferramentas ou as ISOs dos sistemas operacionais e escrever em cima de cada uma a versão do sistema operacional, como eu faço, eu acho mais organizado fazer assim. O leitor de CD é indispensável. Fora que os equipamentos novos de hoje não vêm aí, a indústria já está cortando os aparelhos de Vini com o leitor de CD e DVD. É uma tendência aí que assim como os disquetes sumiram, a tendência dos discos é também sumir. Então já estamos presenciando isso há um certo tempo já. Os equipamentos, a fim de reduzirem custos, de reduzirem peso, estão já vindo sem os leitores de CD barra DVD. Para você aí, técnico, tem que ter na bancada, porque auxilia muito, né? Você está instalando os programas que você tem aí, você está utilizando as ISOs para fazer diagnósticos nas máquinas, então auxilia bastante, tá? A ferramenta indispensável para dar manutenção. Você vai pegar às vezes CDs, ainda notebooks de clientes que tem o leitor de CD ou até mesmo computadores que você vai precisar utilizar um software aí que você tenha gravado e o equipamento deles não vai ler, vai gerar erro por um desgaste aí da mídia, né? Da sua estrutura interna de leitura, melhor dizendo. E aí você vai ter que ter uma ferramenta dessa boa funcionando aí. Se você quiser pode usar a pendrive, mas eu não assim faço, tá? Combino a pendrive com o leitor.
HD externo de 1 TB ou mais, tá? Ou mais para quê? Para fazermos backup. Eu aqui oriento vocês a terem 2 HD externos. Um HD externo na qual você só vai destinar o backup dos clientes. Você vai formatar o equipamento. Você vai utilizar um deles só para backup dos clientes, beleza? E o outro dele, em um outro HD externo ou uma pendrive, você vai utilizar aí para os programas, para armazenar os programas para fazer a instalação pós-formatação, né? Então, geralmente eu faço essa combinação aqui, eu uso os dois. Não utilizo CD e DVD para instalar os programas aqui. E sim, utilizo mais ele para fazer os diagnósticos, tá? Das ISOs que eu tenho. Pendrive de 16 GB, já comentei, né? Combina o HD externo com a pendrive. Pelo menos aí de 16 GB, beleza? Softwares ou sistemas operacionais que você vai ter que ter para começar a dar as manutenções aí. Um software coringa que eu utilizo há anos, utilizo os outros também, como o Strelec, Boot, outros que agora na cabeça me fugiu. Porém, o principal deles é o Heinz Boot, é uma ferramenta que contém vários softwares inclusos nela, antivírus, você pode reparticionar HDs, pode recuperar dados, o que mais? Você pode fazer diagnóstico de HD, diagnóstico de memória, diagnóstico de placa-mãe. Você pode acessar um sistema operacional ali via CD, ou seja, ele emula um sistema operacional na máquina, emula o Windows XP, o Windows 7. Então, assim, é uma mãe e às vezes um pai também. Beleza? Tem que ter. O Ubuntu 12.04. Você pode usar outra versão do Ubuntu aqui, mais atual, tá? 20, a Mint, né? A Linux Mint, você pode estar utilizando a 20.04 aí. Não fique preso a uma versão, tá? É só uma orientação. Um Live CD do Linux pode ser muito útil também em casos que você precise fazer backup e o cliente tem uma pancada de arquivos, pastas sobre pastas, né? Tem a pasta, um exemplo, projeto 2016, aí dentro da pasta projeto 2016 tem período 1, dentro da pasta período 1 tem laje 1, dentro da pasta laje 1 tem reboco 1, então assim, é um exemplo, mas quando você pega um cliente desse tipo que não sabe muito bem, não tem na verdade o conhecimento nem a obrigação de saber que o Windows ele lê as pastas até certo ponto, né? O técnico que for pegar esse backup para fazer de muitas pastas, uma dentro das outras, com extensões grandes, nomes grandes, ele vai tomar um baile para fazer o backup, né? Então o Ubuntu já não te dá essa dor de cabeça, ele copia a nível baixo mesmo, né? Ele não quer saber se o nome do arquivo está grande, se tem várias pastas dentro de outras, né? E ele copia sem gerar os erros que o Windows copia, o Windows gera, tá? Então é uma ferramenta indispensável, fora que você consegue também reparar o Windows utilizando o Live CD do Linux aí. Você consegue fazer diagnóstico de memória, diagnóstico de HD, então, e acessar partições com problemas que a princípio não abrem no Windows, mas no Ubuntu vão estar presentes e funcionando. Você pode utilizar para tentar recuperar dados de pendrives onde a pendrive detecta, mas ela não lê no Windows, ela não carrega os arquivos no Windows, no Ubuntu. Tem grandes chances de ler, de ela não ter um problema físico na pendrive e sim com o sistema dela, e você no Ubuntu conseguir ter sucesso na recuperação, né? Então tem que ter, galera, beleza? O próximo item aqui é os lives, as ISOs, né, que você vai ter que ter
para formatar os seus computadores de clientes aí. Então aqui eu coloquei o Windows 7 já em desuso, porém às vezes tem clientes que vão ter o Windows 7 aí porque funciona uma máquina específica na empresa dele e não vai funcionar no Windows 8, no 8.1 ou no 10. Você vai ter que deixar com o 7 mesmo. Então vai ter que ter basicamente esses três tipos de sistemas operacionais em mãos aí, o 7, o 8.1, né, e o 10. Então, chegamos ao fim aí dessa apresentação, dessa segunda aula. Agradeço a atenção de todos. Se ficou alguma dúvida, você consegue nos achar no canal do Instagram, @guiainfo, no nosso Telegram guiainfoti e aqui no YouTube também. Pode deixar os seus comentários aí, suas dúvidas que vamos estar respondendo. Tá certo, galera? Vou ficando por aqui com o meu café. Vocês fiquem bem aí, tá? Estude e assista a aula de número 1 antes dessa. E até a próxima, pessoal. Aquele baita abraço.